E aí, meu povo querido, o nosso curso de fotografia grátis aqui no YouTube, pessoal, ainda não acabou. A gente preparou 5 aulas bônus muito especiais para vocês, vindas diretamente de dentro da nossa plataforma do Photoflix. Se vocês ainda não conhecem o Photoflix, pessoal, a gente está com uma oferta muito especial na modalidade vitalícia, ou seja, vocês terão um curso para sempre. Se vocês ainda não conhecem o Photoflix, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição e fiquem agora com uma aula muito especial, pessoal, do nosso curso de Flash. E aí, pessoal, então voltamos para a nossa próxima aula aqui do nosso curso de Flash e hoje a gente vai usar estes rebatedores aqui, os conhecidos 5 em 1, aqui a Pietra quer pegar um aí para me ajudar. Eu quero falar, antes da gente começar, eu quero só explicar para vocês um pouquinho a diferença aqui desses rebatedores aqui. A primeira coisa é aquilo que a gente já viu sobre a questão da luz. Tem gente que acha que, por exemplo, o lado prata ou o lado branco vai modificar, por exemplo, fazer uma luz mais dura ou uma luz mais suave. A gente já aprendeu no nosso curso aqui que a única coisa que muda a qualidade da luz é o tamanho da fonte. Então, por exemplo, olhem o tamanho deste rebatedor aqui, pode segurar para mim aqui, Pi? E olhem o tamanho deste meu outro rebatedor aqui, tá? Vejam só que ele é praticamente o dobro de tamanho um do outro. O que isso significa? Quando eu estou com um rebatedor deste tamanho aqui, eu tenho uma luz mais suave porque eu tenho uma fonte de luz maior que vai me provocar menos sombras, tá? O que vai acontecer com o lado prata? O lado prata, pessoal, ele vai aumentar a intensidade da luz, que é o que a gente viu, que é a outra característica da luz, é a questão da intensidade. Então, por exemplo, aqui, quando eu faço esse rebatimento aqui na Pi, olhem só, quase cega os olhos dela aqui, mas a questão da qualidade da luz não é modificada. O que acontece aqui é que eu tenho mais luz. É como se eu tivesse aumentado a potência do meu flash, mas eu não modifiquei o meu modificador de luz. O tamanho é o mesmo em relação a este aqui, que vocês podem perceber que ele tem, aqui a gente só está com a luz fluorescente, ele tem muito menos intensidade, tá? Em relação, por exemplo, à questão dos rebatedores, deixa eu apoiar esse aqui. Os rebatedores, por exemplo, este meu aqui, ele é prata com dourado. O que vai acontecer aqui? Aqui vai mudar outra característica da luz, que a gente já viu no curso também, que é a questão da cor. Quando a gente falar de cor de luz, por exemplo, assim, eu vou fazer um final de tarde, pessoal, é interessante que eu utilize esse prata aqui com dourado, mas, por exemplo, olha só, se eu colocasse ele aqui no rosto da Pietra, ela ficaria mais bronzeadinha, porque mudaria a temperatura da luz, tá? Então, aqui mudaria, claro, esse meu aqui ele é bem especial porque ele é prata com dourado. Então, eu tenho bastante intensidade com o dourado e aqui eu também tenho um que é bem especial, que é prata com branco. Então, por exemplo, eu tenho um meio termo, se, por exemplo, aqui, o meu branco faltou luz. Coloquei o prata, muita luz, deve ter dado até um flare agora aí na câmera. Bom, eu tenho uma opção de ter um prata com branco, tá? Então, isso aqui é porque o pessoal pensa que por ser prata, a luz fica mais dura. Não modifique, se vocês não modificam o tamanho da fonte, vocês não modificam a qualidade da luz, tá? O que eu adoro usar em estúdio, pessoal, e já falei para vocês, e vai ser o nosso modificador principal aqui, é o nosso bom e velho isopor, que vocês encontram bem baratinho por aí. Ele é ele tem uma reflexividade tão boa quanto o branco aqui do refletor 5 em 1, ele custa muito mais barato, e no caso aqui deste meu pequenininho, olha só, ele vai me produzir uma luz mais suave, porque ele é maior, tá? Então, eu adoro usar estes refletores aqui quando eu estou na rua. Para usar dentro do estúdio, eu vou utilizar apenas o nosso bom e velho isoporzinho, tá? E o que vai acontecer agora aqui no início? A gente vai começar
a rebater esta luz utilizando os rebatedores. Então, ao invés de eu depender de uma luz de teto, depender da cor que eu tenho atrás de mim, o que eu vou precisar investir? Vocês vão precisar investir num assistente, tá? Então, convoquem lá um amigo, convoque a namorada, o namorado, primo, irmão, quem quer que seja, porque isso aqui é que vai modificar muito a qualidade da foto de vocês. Eu sempre digo, o melhor investimento para o fotógrafo que está crescendo é um assistente, porque uma assistência de luz vai fazer muita diferença. Não tem como vocês usarem isso aqui sem ter um assistente, tá? Então, o primeiro tipo de luz que a gente vai fazer aqui, pessoal, então olha só, aqui vai ser uma luz lateral. Dependendo de onde eu vou rebater esse meu flash e dependendo do zoom que eu vou escolher no meu flash, eu vou ter primeiro ou uma luz bem lateral aqui em relação à pietra, e eu poderia, por exemplo, puxar isso aqui e fazer realmente essa luz super lateral, ou eu posso fazer essa luz aqui praticamente em 45 graus. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o meu zoom de flash em 24, porque eu quero que ele ilumine toda essa fonte aqui de luz, tá legal? Então, e vou usar isso que a gente chama um pouquinho picado, que seria este sentido aqui, acho que fica melhor desse lado aqui do quadro. Olha só, o picado é isso aqui, tá? Vai ser dessa forma aqui. Por que a gente usa o picado, pessoal? Porque além da luz ser lateral e já provocar uma sombra aqui do lado que vai me dar tridimensionalidade, quando eu pico essa luz, ao invés da sombra vir nessa direção e me provocar uma sombra bem igual deste lado aqui, quando ela vem picada, ela fica muito mais bonita, porque a sombra dela tem um caimento mais natural, que é como normalmente a gente vê as pessoas. A gente não vê as pessoas iluminadas de lado, a gente vê as pessoas iluminadas pelo sol, iluminadas por luzes no teto. Então, essa luz picada mais lateral, ela cria uma sensação muito melhor e muito mais harmônica. Por isso eu gosto de picar as minhas luzes. Então, como vai ser o meu lateral? Não vai ser bem lateral, ele vai ser lateral mais picadinho aqui, tá legal? E é assim que a gente vai começar. Então eu vou pedir aqui para o Gustavo gentilmente fazer uma assistência de luz aqui. Vamos ver. Vou começar fazendo deste lado aqui. Pode trazer um pouquinho mais para mim aqui, Gustavo. Olhem só. Quanto mais, pessoal, isso aqui é importante que vocês entendam, tá? Vou só deixar um pouquinho mais aqui. Olha só. Quanto mais distância houver nessa lateralidade em relação aqui à pietra, menos sombra eu vou provocar no rosto dela, mais suave, mais uniforme vai ser essa luz. E comercialmente as pessoas acabam gostando mais disso, tá? O que vai acontecer? Se as luzes deste lado ficarem muito marcadas, eu posso pegar um segundo isopor, um minutinho, e daí para não precisar de um outro assistente, eu poderia, daí talvez vou ter que investir num tripé ou ter que apoiar em alguma coisa, para que a luz principal rebata daquele lado lá e essa luz aqui faça apenas preenchimento de sombras, tá? Vamos ver primeiro como tudo isso vai acontecer, se a gente vai precisar desse preenchimento aqui. O que eu posso fazer para evitar isso é pedir que a pietra se mantenha olhando para este lado aqui da fonte de luz. Ao contrário do que eu fiz na outra aula, agora eu vou trabalhar como eu sugeri que vocês fizessem, que é trabalhar com a medição matricial, tá? Vou manter a minha câmera com ISO 400, pelas mesmas razões que eu disse antes ali, para o meu flash reciclar mais rápido. Está em 5.6, 160. Como disse para vocês, quero que o meu zoom de flash, como eu vou estar a uma distância curta, que ele preencha toda essa fonte aqui de luz. Então eu vou trabalhar com o meu zoom lá no mínimo. Vou ajustar aqui. Opa, apertei no estrobo. Ó, vou apertar aqui. Ótimo. Coloquei em 24, não coloquei em 20. Em 24
acho que está bem interessante. Gustavão, fica, ó, é interessante que a fonte esteja mais reta, levemente picadinha, tá? Está dentro aqui do quadro. Vou fazer este rebatimento aqui, indicando a minha luz que ela chegue aqui e vá até ali a pietra. Talvez, como está em 24 milímetros, talvez vaze um pouquinho de luz aqui, mas acho que não vai ser ruim, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa foto aqui em 50 milímetros. Vou fazer isso aqui. Vai entrar no meu quadro um pouquinho desse isopor, que depois eu vou ter que resolver isso no meu pós, tá? Inevitavelmente isso vai acontecer. Gostei desse, levantar esse olhar. Se tu pudesse tirar um pouquinho o teu... Isso, aí que tá entrando no rosto. Não deixa os dois para trás, isso não é muito bonito. É bonito deixar uma mecha de cabelo para frente e a outra para trás. Poderia ser um vice-versa aqui, mas assim está bem bonito. Vou deixar em 50 milímetros. Vamos ver se a gente acertou aqui. Ó, estourou demais aqui o nosso flash, tá? Como eu estou trabalhando a uma distância muito curta e a foto ficou muito estourada, o que eu posso fazer aqui é vir e reduzir o meu ISO para 200, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Pica um pouquinho mais, Gustavo. Isso, perfeito, tá? Tu tá vendo melhor aí do que eu aqui, onde está pegando a luz flash. Adorei esse olhar, Pi. Tenho aqui, agora sim já tenho uma luz bem mais interessante. Eu vou fazer uma também olhando aqui para mim. Lindo, adorei. Gustavão, tira um pouquinho aqui para a gente depois não ter que cortar tanto, assim. Isso, linda, 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 linda. Perfeito, vejam só. Está aparecendo aí a foto, analisando aqui já está com uma luz bem interessante. Vou mostrar para a Pietra que ela está curiosa aqui. Obviamente a gente vai fazer esse corte ali do isopor, mas a gente já tem uma luz lateral bem resolvida, pouca sombra, não precisa de preenchimento ali de sombra. A gente até poderia reduzir um pouquinho mais a potência. Deixa eu fazer aqui um teste aqui, consegue colocar na mesma posição. Vou reduzir até um pouquinho a potência para ver se eu consigo um pouquinho mais de sombra naquele outro lado do rosto. Lindo assim, adorei assim. Lindo, sério, isso, linda. Perfeito, olha só. Aqui a luz me agradou, porém os braços da Pietra nessa luz lateral aqui, eles me produzem atrás uma sombra que eu não gosto muito. Mas ela ficou maravilhosa aqui, adorei aqui a luz, é exatamente essa luz aqui que eu estava buscando. Essa lateralidade aqui tá incrível, tá praticamente uma luz que eu consigo aqui no estúdio. Se vocês quisessem melhorar ainda mais isso, pessoal, olhem só, aquele velho truque que a gente viu na outra foto, tá? A gente faz praticamente uma caixa de luz aqui para Pietra, tá? E olhem só o que acontece aqui. Que linda que vai... essa aqui vai ficar maravilhosa. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Acompanhe aqui para o rebatimento, Gustavo. Olha só. Perfeita. Essa luz aqui está perfeita. Vou me afastar ainda um pouquinho mais. Ó, essa luz aqui está exatamente como eu gosto, mas o teu olhar aqui, a luz... sim, tá linda. Linda, linda, linda. Perfeita. Linda. Olha só. Ai, que legal. Como a pele fica bonita. Vejam só como... Olhem a reação da Pietra aqui. Que legal, como a pele fica bonita. Porque a Pietra, como é maquiadora, ela repara muito bem isso. Mas assim, pessoal, não existe mulher que não vai gostar dessa luz aqui, com esse preenchimento aqui de baixo, brilho nos olhos, de pele. Isso aqui é luz de estúdio, de tocha de estúdio, feita com um flash de R$600 e R$20 aqui de isopor, tá? Num estúdio, investir nisso, vocês estariam gastando no mínimo o dobro disso. Num estúdio bem chinfrinha, vocês estariam gastando no mínimo o dobro disso para conseguir resultados muito parecidos com esse aqui, tá legal? A gente pode fazer aqueles mesmos efeitos, outros, Gustavo, por exemplo, assim, ó, se eu quiser, por exemplo, vir aqui e fazer aquela minha luz
de teto atrás, olhem o que eu vou fazer aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou estar fotografando aqui e eu vou pedir para o meu assistente fazer uma luz aqui de trás, tá? Então vai ser assim, ó, eu vou estar fotografando dessa forma aqui e a minha luz vai estar exatamente atrás aqui da minha cabeça e a gente vai colocar esse isoporzinho aqui de novo no colo aqui da Pietra, tá? Ó, pessoal, essa luz aqui, pessoal, é praticamente uma luz de beleza, assim, que a gente se usa muito na publicidade. Essa luz aqui, ela funciona extremamente bem. Ó, vou mostrar aqui para vocês. O Gustavo vai vir de cima para baixo. Adorei este olhar aí, não precisa fazer mais nada, este é o olhar. Está lindo. Baixa um pouquinho mais o rosto. Vira um pouquinho o rosto para mim. Isto, lindo. Perfeito. Perfeita, perfeita, perfeita. Vamos fazer outra, gostei. Agora, isso, bem frontal, lindo. Olhem só. Tenho certeza que ela vai se amar aqui nessa foto. Olha só. Aqui é uma das minhas favoritas da sessão. Pessoal, isso aqui é uma luz muito clássica de beleza, que é justamente quando a gente tem... É quase como se eu colocasse um built dish aqui na minha cabeça, bem picado, de cima para baixo, tá? Ou até mesmo um octa, pela suavidade dessa luz. E daí a gente regula pela intensidade e o zoom do flash, a gente regula o tamanho dessa fonte, aquilo que eu mostrei para vocês, embora eu esteja trabalhando com zoom 24mm para encher esse isopor. E esse preenchimento cria uma caixa de luz. Por que a gente fala uma luz de beleza? Porque não tem sombra na pele, mas a luz vem de cima. Então, há tridimensionalidade, porque não há sombra visível, mas há sombra ali acontecendo, diferentemente dessa luz que viria frontal aqui da minha câmera, tá? A gente pode fazer alguma coisa mais artística, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma luz de corredor, daí sim eu precisaria ter os dois rebatimentos aqui. Vamos fazer essa luzinha aí de corredor? Olha só. O que a gente vai fazer aqui a luz? O que é a luz de corredor, tá? O ideal é a gente fazer isso com 2 flashes, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona essa luz de corredor. Daí aqui tu vai precisar da tia e do sobrinho para fazer isso. Se tu não tem esse acessório aqui, que seriam as garrinhas aqui do estúdio, tá? Para apoiar isto. Ó, vamos fazer assim, Gustavão. Deixa o mais próximo da Pietra que for possível. Não, mas mais retinho. É como se ela estivesse num corredor mesmo, tá? Ó, a gente vai fazer aí. E o Gustavo vai ficar exatamente aqui, tá? E daí vai ser uma luz mais lateral, tá? Ó, como ela está olhando, como o rosto dela está mais para cá, eu vou deixar mais essa luz, esse raio aqui de sombra. Então o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu flash para um dos 2 lados aqui, tá? Para que eles se rebatam. Eu vou deixar a Pietra exatamente aqui no meio. Opa, aqui não... Aqui a gente teria um problema técnico que eu falei no vídeo. Para conseguir bater e encher isso certinho, eu teria que me abaixar. E daí eu estou fotografando ela abaixo do eixo dos olhos e a gente vai ter aquele problema que a gente viu no nosso vídeo de direção. Então aqui está mais interessante. Resolvido o problema, tá? Linda. Ótimo, perfeito, adorei. Agora vou melhorar essa composição aqui, vou colocar ela nos terços. Lindo, lindo, lindo. Olhem o que acontece aqui com a luz de corredor. Estou mostrando aqui para a Pietra. A gente tem uma luz bem lateral, mas há um tipo de preenchimento. É bem interessante deslocar o sujeito
para um dos dois lados do quadro. E a gente tem até esse degradê aqui no fundo que vai gerar algo bem interessante. Muito bem, então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Como fazer um estúdio na sua casa gastando muito pouco. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço demais aqui a nossa super top model, a Pietra. Grande beijo aí para vocês. Coloquem em prática tudo isso que a gente está falando. Até mais. Tchau, tchau.